Então, voltando nesse encontro, o que nós vamos fazer hoje? Vamos aqui, desenvolver, através dos elementos que nós já vimos, uma fonte. Vamos converter corrente alternada em corrente contínua, trabalhando com alguns dos elementos nos quais nós vimos na aula anterior, símbolos, e comentamos um pouco sobre propriedade. Hoje nós vamos adentrar um pouco mais sobre essas propriedades desses elementos, fazendo essa conversão de corrente alternada para corrente contínua. Então vamos aqui. Primeiramente, nós vamos determinarmos aqui uma tensão de 127 volts, 127 volts, onde eu terei fase, e neutro, uma tensão monofásica, e nós teremos um primeiro elemento. Nós começamos a interagir o símbolo desse primeiro elemento, o símbolo. Quando nós formos ver o símbolo de um elemento novo, eu vou colocar aqui, que elemento é esse, Como é um transformador, no núcleo é ferro, eu coloco barras contínuas. Isso aqui é um transformador. Depois nós vamos ver que existem alguns outros tipos de transformadores, que esses transformadores têm algumas condições, indutores específicos a determinadas frequências, eles são chamados choppers, mas isso para fontes chaveadas. Nós temos aqui uma condição para uma fonte chamada fonte linear. Então nós vamos fazer aqui uma fonte de tensão linear. Então isso é um projeto de uma fonte de tensão linear de uma forma esquemática. Então nós vamos trabalhar de uma forma esquemática, através de um diagrama específico, essa fonte. Depois nós vamos montar também uma outra aula essa fonte, para que a gente se familiarize também. Tanto aqui, eu acho muito importante, através desse método, ele praticamente nos pede, nos sugere o tempo todo que nós devemos ser versado no diagrama esquemático. Isso é muito tranquilo a partir do momento que eu tomo isso a minha moda, eu consigo ter algumas variantes dessa aplicação. Então eu vou colaborar, eu vou ajudar bastante, eu vou tratar bastante sobre esses esquemas também. Então vamos lá. Eu tenho aqui um transformador, no qual aqui eu tenho primário, e aqui eu tenho secundário. Vamos com bastante tranquilidade. Aqui eu tenho primário e aqui eu tenho secundário, E vamos também determinar que essa nossa saída aqui eu tenho 12 volts, AC também. A propriedade na física de transferência de energia sem contato, isso aqui, esse enroladinho aqui em relação a isso, quer dizer o seguinte, que isso aqui pega um fio e enrola vamos falar num ferro específico, É um núcleo, eu tenho um núcleo de ferro, Chama-se um ferro, mas eu tenho uma propriedade de um ferro trabalhado, silicado, Dentro de uma orientação de campo magnético, Eu posso ter algumas composições ou não nesse núcleo, vamos dizer assim, no qual esses enrolamentos, esse fio que está no núcleo enrolado, ele está entrando, vamos colocar aqui fase, e neutro, ou fase aqui, neutro aqui, tanto faz. E do outro lado eu tenho a saída
desse transformador, no qual eu tenho uma característica específica de um transformador abaixador. De um transformador abaixador. Então quer dizer que aqui eu entro, Paulo, 127, aqui eu saio 12 volts AC, é isso mesmo. Aqui eu entro 100, ele está configurado, nós não vamos entrar no projeto, nas especificações desse transformador. Vamos colocar, vamos arbitrar, vamos colocar alguns parâmetros, vamos estabelecer alguns números aqui. Mas nós não vamos entrar em relação a alguns cálculos que nós poderíamos fazer em relação até mesmo os enrolamentos, a quantidade de espiras e tudo mais. Mas como nossa pretensão é prática, para principalmente aludir as propriedades desse indutor, né? Que no princípio físico, toda vez que um campo magnético atravessa um condutor, percorre por ele uma corrente. E o princípio contrário também, toda vez que por um condutor circula uma corrente, perpassa por ele de uma forma específica, tem até a regra da mão direita, um campo magnético. Não, isso é regra para todo condutor. Para correntes alternadas, toda vez que eu subo ou desço uma corrente específica de um condutor. Então aqui está arbitrado 127 volts de entrada e 12 volts de saída. Então ele é um transformador abaixador, onde eu tenho primário e secundário. Vamos colocar aqui que eu tenho 1 ampere. E vamos continuar esse esquema. E aqui agora lembrando a propriedade de outro componente que nós vimos por símbolo, mas não entramos em relação a propriedades. Esse é o diodo. O diodo, ele tem aqui o catodo e tem o anodo. O diodo ele tem uma propriedade muito interessante, que é deixar passar a corrente por um lado e não deixar que ela retorne. Então, se por exemplo eu aplico aqui 10 volts desse lado do diodo, ele vai deixar aqui uma quantidade de energia específica, né? Uma parte da tensão elétrica, ela vai ser perdida nessa barreira específica. Quando é constituído aqui por silício, hoje em dia os diodos quase na sua totalidade, a não ser em caso específico, porque antes eu tinha o germânio, né? Posso ter germânio ou eu posso ter silício. Geralmente é silício, né? O silício ele dopado de uma determinada forma, quanto mais rápido esse diodo ele pode ter mais baixo, mas por uma premissa dentro dessa dopagem de silício, né, que é o componente que compõe o diodo, né? O diodo ele tem uma aparência assim, né, quando ele é por terminal. Ele pode ser também pequenininho assim, ó, quando no smartphone, em uns circuitos menores, mas sempre ele vai ter uma faixa. Uma faixa é um ponto de referência, né? Para que eu identifique esse ponto aqui chamado catodo. O catodo aqui é onde tem ele passa aqui a tensão positiva, se eu coloco aqui mais 10 volts, aqui vai sair 10 volts menos a diferença que ele barreira. E geralmente para silício eu tenho 0,7 volts. Para germânio mais ou menos 0,3 volts. Então, se eu coloco aqui 10 volts, do outro lado vai sair mais ou menos, por uma norma, 9,3 volts. Tudo bem? Entendendo que essa propriedade dessa barreira específica, vamos ver agora como que ele vai funcionar aqui no nosso transformador. Então, quando eu aplico aqui, ó, ele está saindo corrente alternada, concorda comigo? Concorda comigo que ele tem essa propriedade aqui na corrente, ó, eu aplico. Agora eu vou aplicar aqui a chamada ponte de diodos, né? Que nos eletrônicos é muito comum, que é uma configuração de diodo que proporciona uma melhor filtragem. Então eu tenho aqui, ó, olha que legal. Eu tenho 4 diodos, ó, 4 vezes o diodo. Onde aqui eu tenho uma referência positiva, agora eu posso chamar
uma referência positiva e aqui eu tenho uma referência negativa, né? Aqui eu tenho menos. Onde eu tenho simbologias, eu chamo aqui agora atenção para algumas simbologias. Eu posso ter, ó, simbologias assim, eu posso ter simplesmente assim, ou ainda eu posso ter assim. Lembrando que, caso eu utilize mais de um no mesmo circuito, compõe-se regiões de aterramento diferentes. Eu posso ter aterramentos de um primário e eu posso ter aterramento secundário. Vamos supor que eu tenho blindagem eletrostática e esse aterramento esteja sendo feita, né, para um terra, e aqui, ó, eu uso um outro. Então quer dizer que esse daqui está em relação a um terra específico e esse daqui está em relação à massa negativa do aparelho, né? Vamos entender um pouco melhor isso na prática e vamos entender também depois o que é isso de blindagem eletrostática, né? Essa blindagem eletrostática é o que atribui a propriedade também do transformador. Por ora, muito importante nós entendermos o conceito especificamente de cada elemento e o conceito de um conjunto como um todo no funcionamento de uma fonte de tensão linear. Tudo bem? Então, no entendimento de que o diodo ele só conduz para um lado e do outro ele constitui uma barreira até um determinado limite, esse limite geralmente é muito mais alto. Por exemplo, se nós formos pegar aqui um N4007, né? Deixa eu escrever melhor aqui, ó. Um N4007, ele tem um isolamento reverso aproximado de 1000 volts. 1000 volts, né? Então realmente ele tem essa camada, ela tem uma propriedade. Então concorda comigo que toda vez que aqui for positivo, ele vai ter essa direção específica. E toda vez que aqui for negativo, ele vai ter essa condução específica. Concorda comigo que toda vez que aqui for positivo, ele vai ter essa condução específica. E toda vez que aqui for negativo, ele vai ter essa condução específica. Então reparem vocês que, independente de como chegar aqui, a tensão ele sempre vai mandar o positivo para um lado e o negativo para o outro. Então o que chegou aqui até então, nessa forma aqui, ó, num formato senoidal, aqui agora ele vem num semiciclo superior e agora ele vem no inferior, no superior e no inferior. E aqui de uma mesma forma ele vai ter aqui, ó, uma relação, né, inferior assim, ó. Então, a partir desse momento, eu tenho divisões entre parte negativa e parte positiva. Mas isso para a eletrônica não é querido, porque eu tenho uma variação da corrente. Eu não preciso de ter uma corrente alternada que se alterna a sua direção no decorrer do tempo. Que um momento ela está para um lado e outro momento está para o outro. Essa simples variação de corrente, variação que vai do nível máximo, né, no nível máximo para o nível zero. Um nível máximo para um nível zero. Isso não é querido. Então, nós aplicamos um outro elemento que é muito importante. Qual é esse elemento? É o capacitor. O capacitor ele tem uma propriedade muito interessante, que é, dentro dessa característica de variações, né, do nível de tensão, que faz variar o nível de corrente, nós vamos ver uma correligação entre elas, né, em relação à carga, isso é muito interessante nós vermos. Ele vai suprimir, ou pelo menos abastecer, boa parte, né, dessa depressão. Imagina agora que acabou a parte negativa. Então eu tenho aqui, ó, interessante, uma região suprida pela
capacidade de reter carga do capacitor. Então aqui eu tenho uma primeira característica de conversão de corrente alternada para corrente contínua através do entendimento dos elementos diodos e capacitor. Pois bem, mas não para por aí, eu tenho ainda outros tipos de circuitos, eu posso ainda aplicar aqui circuitos no qual considere a característica do capacitor, como atrasar a tensão, né, adiantar a corrente, né, tal, e eu posso fazer uma associação do capacitor com o indutor para configurar uma energia mais pura. Não vamos entrar por enquanto nesse mérito, mesmo porque a gente está no mérito de entender um circuito já que vai estar de pronto feito para nós, né? Nós não estamos aqui para refazer o projeto de qualquer engenheiro. Então, o entendimento do circuito prepondera a um entendimento teórico específico. Então, vamos lá. Tendo aqui agora, a partir desse momento, por assim dizer, uma corrente contínua, a partir desse momento, na aplicação desse capacitor, eu tenho uma corrente contínua, né? Esse capacitor, a corrente contínua, na prática, a gente tem mais ou menos para cada 1 ampere nesse potencial de 1000, né, a 2000 microfarads, né? A gente considerar algumas grandezas em relação à tensão, né? Mas em relação a essa tensão, mais ou menos isso. Depois a gente pode entrar no mérito também do cálculo, que considera principalmente a frequência, né? Essa frequência específica, no qual quanto menor a frequência, maior terá que ser a capacitância desse capacitor. Reparem também que é um capacitor polarizado, né? E ele deverá ter necessariamente um isolamento. Nesse critério, onde eu sempre mantenho o maior nível, eu não tenho mais os 12 volts. Os 12 volts é chamado tensão RMS, né? Eu tenho aqui 12 volts AC, chamada RMS, né? Que é a tensão real, que é 0,700, né? E 7 ou 70,7% da tensão total. 70,7% da tensão total. Então quer dizer então que eu tenho 12 volts vezes, né? Seria uma relação da onda superior, que seria cosseno de 45 mais cosseno de 45 da inferior e tal, que chega numa consideração. Vamos fazer os cálculos mínimos, que é vezes 1,41. Você pode tomar esse número prático para a conversão de qualquer tensão como uma constante. Eu tenho 1,41, né? Teria até números a mais depois, né? Como um número constante para essa conversão direta de corrente alternada para corrente contínua. Aqui ainda eu coloco menos 1,4 volts. Por que menos 1,4 volts? É a tensão que eu tenho menos numa região e menos do outro. Embora eu tenha 4, eu só tenho 2 diodos funcionando por vez. E toda vez que ele funciona, eu tenho menos 0,7 volts. Então eu tenho menos 2 vezes, vamos colocar assim, 2 vezes 0,7. Ou seja, 1,4. Então, se nós fizermos aqui o cálculo, 12 vezes 1,41 menos 1,4, teremos 15. Então, a tensão total será igual a 15,52 volts em corrente contínua. A partir do momento que eu tenho um filtro específico ali. Então, eu tenho aqui a constituição de uma fonte linear com um abastecimento de 15,52 através desse filtro específico. Eu coloquei esse filtro, ele pulou e se manteve nessa tensão.
Se nós quisermos manter essa tensão definitivamente no nível, eu terei que fazer uma consideração em relação à flutuação, em relação à carga nessa tensão. Então vamos supor que nós vamos regular essa tensão, vamos agora regular tensão em 9 volts. Vamos regular essa tensão em 9 volts. Regulando essa tensão em 9 volts, vamos precisar de outros elementos. E que bom que vamos precisar dos outros elementos. Porque a partir desse momento a gente começa agora a trazer os outros elementos dos 4. Nós utilizamos aqui um semicondutor, utilizamos um indutor para fazer o acoplamento através de um transformador abaixador de 127 para 12. Usamos a ponte retificadora. Vamos até escrever aqui, ó, ponte retificadora. E usamos aqui um capacitor filtro, né? Vou colocar aqui, ó, capacitor filtro. Capacitor filtro. Muito bem. E agora vamos pegar este ponto específico, esse daqui, ó, e vamos trazer para cá. Vamos supor que ele está entrando aqui, ó, e vamos tornar ele uma tensão de 9 volts regulada em 1 ampere. Muito bem. Agora nós vamos entrar em outra propriedade específica. Isso é muito importante para nós, é que a gente começa a ter um entendimento dessas propriedades dos elementos. Se eu tenho 15,52 é com essa tensão que eu vou trabalhar. Então eu posso colocar um circuito integrado regulador de tensão para fazer direto uma regulagem. Eu poderia fazer aqui, ó, pegar um 7812. O que é um 7812? Um CI regulador de tensão positiva. De tensão positiva. E eu posso ter aqui, ó, eu preciso de um capacitor aqui de pelo menos 1 a 10 microfarads para fazer o acionamento. Não seria 12, né? Como eu tenho aqui 9, seria 0,9. Esses últimos dois números aqui, ó, esses últimos dois números diz respeito à tensão de saída. Então eu tenho 7809. Esse 7809 deverá ser aterrado aqui e aqui a entrada. Então ele pegaria aqui e já converteria para 9 volts aqui. Aqui a saída, ó, 9 volts. Mas também eu posso fazer a regulagem através de saindo aqui, ó, eu posso fazer através de quê? De um diodo Zener. Diodo Zener, o que é isso? O diodo Zener é um diodo, né? É um diodo que vai fazer com que essa tensão seja regulada. Vamos até fazer assim, né? Vamos deixar dessa forma assim. O diodo Zener é um diodo que faz uma determinada carga no circuito e ele estabiliza dentro dessa carga. Ele tem a propriedade de estabilizar essa tensão dentro dessa carga específica. Então vamos supor, como eu no comércio eu compro o diodo Zener em relação a watts, seja um diodo de 9, né? Vamos colocar 9,7 para a gente já compensar essa perda que dará aqui todo o transistor. Como eu vou trabalhar aqui, eu vou falar sobre o resistor, vou falar sobre o diodo Zener, vou falar sobre o transistor, vou falar sobre o capacitor. O esquema é esse aqui. O diagrama é esse aí. A relação entre os elementos são esses. Essas linhas aqui
significam ligações entre essas peças. Isso aqui são as peças dos circuitos. Vamos trabalhando isso aos poucos e vamos entendendo. Então, essas peças do circuito, igualmente, essa daqui é uma peça no circuito também. Embora a característica física dessas peças não se assemelhe nem um pouco em relação ao que está no diagrama esquemático, em relação a esse desenho, em relação às simbologias aplicadas aqui no quadro, né, as propriedades, as relações, elas devem ser consideradas como um todo. Muito bem. Então, considerando que o diodo Zener, né, ele geralmente tem uma nomenclatura DZ, é de 9,7 volts, 9,7 volts, e ainda é de 1 watt, 1 watt. Olha que legal. Eu tenho esse diodo 9,7 volts. Eu preciso invocar aqui, trazer para o nosso entendimento a complemento da segunda lei de Ohm, que a potência é igual a V vezes I, onde eu tenho aqui 1 vai ser igual a 9,7 vezes I. Eu tenho aqui um elemento multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo, então vai ser I igual a 1 dividido por 9,7. I vai ser igual, vamos ver aqui agora, 1 dividido por 9,7 vai ser aproximadamente, vamos colocar já assim direto, 100 miliamperes, 0,1 ampere. Que diodo para segurar a corrente, hein? Então, olha só, em relação ao quanto ele vai ter diferença de potencial e como essa corrente será em série, eu considero somente a diferença de potencial sobre o resistor. Então, eu vou pegar 15, né, que é essa tensão aqui, 15,52 menos 9,7, eu vou ter 15,52 menos 9,7, eu tenho 5,82, então podemos fazer assim, vamos apagar aqui que já temos o resultado, né? Embora aqui seja a premissa, a gente já tem o resultado da corrente do diodo. Vamos agora na identificação do valor desse resistor. Então eu tenho 5,82 é a tensão ou a chamada TDP do resistor. Vamos colocar aqui que ele é o R1. Aqui é o DZ1, aqui é o Q1 e aqui é o C2. Vamos colocar aqui, esse aqui é o C1 e aqui é o D1, o D2, o D3 e o D4. E aqui é o DR1. Tudo bem? Tudo legal? E vamos continuando aqui. Como a tensão eu tenho e a corrente eu tenho, eu pego uma outra premissa, que é a primeira lei de Ohm. A primeira lei de Ohm, nós bem sabemos aqui pelo triângulo mágico, né, chamado triângulo mágico, que eu tenho resistência VI, né, chamada ainda quem VI, alguma coisa assim, né? Como eu quero identificar a resistência, R vai ser igual dividido por I, né? Se eu quero tensão, eu multiplico. Se eu quero resistência, eu divido. Se eu quero corrente, eu divido. Então, que eu quero resistência, eu pego de cima, divido pelo de baixo. Então, resistência vai ser igual a 5,82 dividido por 0,1. Aqui está muito simples, né? Então, aqui vai ser 58 ohms, né? Vamos arredondar aqui para um valor comercial, 62 ohms. Eu não lembro se é 62 ou 63 ou 67, né? Vamos colocar no valor exato, né? Vamos colocar no valor exato. Mas lembrando que
esses valores eles, de resistores, eles, tanto resistor como diodo, esse diodo aqui, por exemplo, 9,7 volts, eu não recordo a existência dele, tem 9,1. Tanto para resistor quanto para diodo, salvo quando uma empresa, um projeto pede uma confecção específica, existe eles no mercado e um valor padrão. Existe um valor padrão para resistor, existe um valor padrão para diodos N, existe um valor padrão para os outros componentes também. Mas agora nós já sabemos, enquanto aqui, por exemplo, 9,7 volts, aqui vai ser 58,2 ohms, né? E esse Q? Esse Q eu consigo a identificação dele, né, no manual específico. Eu vou usar aqui o TIP 31, é um transistor muito comum, TIP 31, né? TIP 31. Se também fica como uma pesquisa para também contextualizar tudo isso, e depois nós vamos ter uma aula específica só sobre esse site de busca, em relação a alguma peça que numa pesquisa, numa avaliação, numa medição, a gente não esteja identificando muito bem qual que é a função dela, a gente vai fazer uma aula só para entendimento de um datasheet. Você pode procurar lá no www.all-datasheet.com. Eu não sei se tá direitinho aí, tá? Não está aparecendo, não vou colocar aqui. Deixa eu colocar no outro lado aqui. Deixa eu colocar aqui embaixo. Que esse endereço aqui ele é muito importante nesse processo de identificação, né? Colocar em cima. Vou colocar em cima então, tá? A produção está me avisando que colocar em cima é melhor. All datasheet.com. Pronto, alldatasheet.com. Você procurar lá o TIP 31. O que você vai procurar no TIP 31? Tensão de funcionamento, tensão, né? Que vai ser igual a U, que vai ser igual a V, que vai ser igual a E, né? Que vai ser igual a DDP. Essa questão toda aqui só muda a localidade de aplicação ou de identificação dessa tensão, né? E aqui fica o filtro final. Aqui você pode pôr aqui 100 microfarad. Depois também nós vamos entrar um pouco sobre esse entendimento. Na carga específica ele vai pegar a corrente máxima da entrada, mas para referência máxima ele toma a base, que é a base coletor emissor. Aqui eu tenho a saída de 9 volts, porque de 0,7 ele perde nessa referência específica da base, embora aqui entre 9,7 volts, então aqui saiu 9 volts. Considerando que esse circuito aqui, ele é composto também por um diodo N aqui dentro, mas também tem um processo de não ter curto e outros elementos a mais, tá bom? Vou resumindo essa aula, esse encontro nosso aqui, lembrando que tudo isso será revisado passo a passo dentro ainda de outros procedimentos, outro processo e outras identificações e reconhecimentos de propriedades e relações entre componentes. Muito obrigado.